Oi, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Prosa Delas. Hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui, que é a Marilúcia Casagrande. Ela vai dividir um pouquinho da história dela com a gente e vai contar também sobre a trajetória dela. E, tendo em vista esse mês especial da prevenção do câncer de mama, ela vai dividir esse episódio da vida dela com a gente. Marilúcia, eu vou te passar a palavra, conta pra gente um pouquinho sobre você. Eu sou Marilúcia Casagrande, massoterapeuta e, graças a Deus, ciclista. Porque em 2021, eu andando de bike, né? Eu andei 62 quilômetros. Eu fui lá no Itaim e voltei. Aí, no outro dia, eu acordei com a minha mama bem inchada e dolorida. Aí foi quando eu senti um nódulo do lado direito na minha mama, né? Devido a esse passeio de bike. E aí eu entrei em contato com a minha ginecologista, ela já mandou eu fazer uma punção do nódulo e eu consegui agendar uma consulta com o meu médico para um mês depois. Punção é um exame simples, que é o que geralmente todo mundo faz, é isso. Quando você acha um nódulo, né, então eles através de uma agulha e uma seringa, eles coletam o líquido que tem dentro desse nódulo e manda fazer um exame que chama histopatológico. Aí foi feito esse exame e deu suspeito de câncer, mas Você o já diagnóstico, tinha o hábito de se tocar? o diagnóstico não foi definitivo. Há mais de 7 anos eu ia de 6 em 6 meses no mastologista, fazia mamografia, fazia ultrassom, de 6 em 6 meses meus exames sempre foram exatos, eu nunca deixei de ir, meu médico me examinava, e em setembro eu tinha estado nele, né, feito os exames, e ele tinha me examinado, e ele não viu nada. E depois, quando eu fui nele, um mês depois, ele já fez a biópsia, que daí a biópsia você pega um pedacinho daquele tumor, né? E aí faz o histopatológico e foi diagnosticado que eu tinha um carcinoma invasivo. E quando você sentiu essa dor pedalando, foi uma dor contínua ou foi uma coisa dolorida que Não, estava ali? eu acho que a barbatana do meu sutiã pegou exatamente em cima desse nódulo, graças a Deus. Entendeu? Que talvez ele nunca ia achar isso aí. Há tanto tempo ele me examinando direto e não tinha achado. E aí, então foi esse. Eu andei bastante. E pra quem é mulher sabe o tanto que a gente xinga quando acontece a isso. estrada, Que... eles estavam asfaltando, então estava com bastante trepidação, entendeu? E aquilo ali, então, machucou. E no outro dia, mas estava muito inchado mesmo e muito dolorido. E aí, quando eu fiz a biópsia, já deu positivo o exame da biópsia. E o ruim é que eu peguei aquela fase do auge da pandemia. Aí eu marquei 4 vezes a cirurgia e não consegui fazer, porque o hospital estava cheio de Covid, né? E aí eu fiquei, assim, nervosa, aí eu resolvi ir em outro médico. Aí, porque não estava dando muito certo com esse médico, sabe? E eu estava assim, bastante contrariada, porque depois no ultrassom deu que esse meu nódulo tinha 2,5 centímetros por 1,4 centímetros. Então era um nódulo grande. E ele não tinha visto nem exame e nem na palpação. Esse meu câncer é um câncer que é mais difícil mesmo por ser minha mama densa de você ver no exame. Só que depois que eu achei o câncer, aí apareceu nos exames, aí ele sentiu na mão e ele tinha capacidade de ter sentido esse. Porque esse câncer meu era de um câncer de crescimento lento. Eu fui diagnosticada em janeiro e fui fazer a cirurgia em agosto. E o câncer estava do mesmo tamanho. Quer dizer, em setembro, se ele tivesse diagnosticado, eu não ia ter pego essa época de pandemia, né? Eu não tinha passado por isso e talvez não precisasse tirar a mama toda, porque daí já tinha dado metástase no outro quadrante. Quer dizer, eu acho que ele foi muito displicente, sabe? Aquela coisa de fazer um exame muito correndo, sabe? Aquela coisa, né? No primeiro momento, por mais que você já tivesse esse acompanhamento, né, que você já ia lá há 6 anos, tudo, mas num primeiro momento, com o diagnóstico, o que veio na tua cabeça? O que você sentiu ali? Primeiro, o que você sente que você não acredita que você tá com aquilo, sendo que você tá de 6 em 6 meses fazendo exame. Como é que uma coisa... Um amigo meu falou assim, como você deixou acontecer isso? Aí eu parei e pensei, eu não deixei. E aí a gente reforça também, gente, né? Igual no caso da Marilúcia, ela é um exemplo claro disso, o quanto é importante a gente fazer o autoexame, né? Nós mulheres nos tocar, conhecer o nosso corpo e sempre estar realizando o autoexame. E mesmo que você tenha um médico, mesmo que você faça exame, você tem que se tocar. Porque o meu médico não me examinava direito. Porque se ele tivesse examinado direito, ele tinha visto. E geralmente a gente pensa o contrário, né? A gente pensa assim, que o médico sabe mais que a gente. Né? Se eu fui lá e ele, que é um profissional, não fez sabe, exame não e sabe, apalpou, tá tudo certo. Não sabe.
entendeu? É você que conhece teu corpo, é você que tem que se examinar, é você que tem que correr atrás do prejuízo. Você não pode deixar sua vida na mão do médico. Verdade. E aí, gente, ó, mais uma vez, reforçando esse grande exemplo, como é importante a gente mesmo conhecer a gente e a Tem importância da mulher que tem prevenção. vergonha. Eu já ouvi isso. Sim. Tem mulher que tem vergonha de se tocar. Acho que é por isso que é tão legal a campanha mesmo do Outubro Rosa, porque muitas mulheres têm vergonha de... Não sabem se tocar, têm vergonha, fica com aquele negócio meio, Exato. né? O corpo É. feminino sempre foi muito tabu, ele sempre Exatamente. foi muito, Então, a campanha é por legal cultura, por mais isso. reservado. E mais que se ensine na campanha, eu acho que a maioria das mulheres ainda não sabe tocar mão. Uhum. Sabe? Não sabe. Eu Verdade. postei isso no meu Instagram, ensinando como tocar, entendeu? Como fazer o autoexame na Legal, mão, É né? legal, você já É, deixa aí seu nossa. arroba aí, porque É, isso é é, importante. compartilhar. Depois a gente deixa aqui. E desde que eu tive o câncer, eu tô na internet, eu falei, eu não escondi, porque a maioria das mulheres tem vergonha de Tem falar, vergonha de falar que tá com câncer. E, gente, não, e fora isso também a gente vê que vai além, né? O índice de mulheres que são abandonadas pelos maridos, pelos companheiros, quando descobrem que estão com câncer de mama, É um absurdo. gigantesco. É um absurdo. Nenhum momento minha autoestima caiu. Pelo contrário, eu não tive nenhum problema em tirar a mama inteira. Depois eu tirei a mama, eu coloquei uma mama, que é uma mama que a gente vai colocando líquido toda semana. É uma mama que é chamada uma prótese, quer dizer, não é mama, não. A gente coloca uma prótese expansora que a gente coloca líquido toda semana até ela atingir um certo tamanho. E a gente fica 6 meses com essa prótese para criar espaço para a gente colocar a prótese definitiva. E aí, em abril de 2022, eu coloquei a definitiva, né? Hoje eu tenho a prótese definitiva, né? Tô super bem. E eu, na época que eu tive o câncer, eu li tudo que eu podia sobre o meu tipo de câncer. Também eu descobri um exame chamado Oncotype DX, que determina se você precisa ou não fazer É aí que a gente entra quimioterapia, no eu falo assim, quimioterapia. que é a parte mesmo, que é a mensagem mais importante desse episódio que a gente quer passar, que aí começa a história da doutora Loboama, que foi... Gente, eu falo assim, essa mulher é muito despachada e acho que todo mundo tem que ser igual a ela. Porque eu conheci a Maria Lúcia, tive, né, o prazer de cruzar o meu caminho com essa mulher maravilhosa quando ela me procurou, assim que ela tinha descoberto o câncer dela de mama, e ela pesquisou muito sobre um exame chamado Oncotype DX, e ela pediu para o convênio médico dela cobrir o exame, né? Esse exame não é feito no Brasil, somente nos Estados Unidos, então ele tinha que fazer a cirurgia dela aqui, colher e mandar pra fora. Aí o convênio médico dela negou e ela veio até mim, trouxe aquela cliente maravilhosa, já chegou com toda a documentação, com a Adianta a fundamentação vida. maravilhosa, adiantou tudo. Aí quando ela me falou desse exame e falou que tinha chegado até mim por uma indicação e que gostaria que eu fosse advogada dela, eu no começo fiquei até meio assim, né, Marilson? Eu falei, nossa, mas não, eu não conheço desse exame, eu não sei se eu vou poder te ajudar, eu vou ter que, né, pedir um dias pra você pra poder estudar. E ela falou, não, vai dar certo, estuda isso. Aí, gente, eu fui pesquisar sobre o exame e assim, eu fiquei perplexa. Porque eu não sabia, as mulheres que trabalhavam comigo, ninguém sabia. Eu perguntei pras minhas amigas, todo mundo da área da saúde também, muita gente, e ninguém sabia desse Mas exame. como não é muito comum esse exame, você foi ler sobre, né, sobre o seu tumor, o seu câncer ali, sobre ele, mas em que lugar foi revista, artigo, onde você achou falando exatamente desse exame? Gente, no YouTube tem tudo. Tem excelente mastologista da USP, são maravilhosos. Então, eu fui em fontes seguras, de médicos famosos, né? E na internet eu achei um artigo científico feito em São Paulo, no SUS de São Paulo, onde eles fizeram esse estudo e deu que 70% das mulheres que faziam quimioterapia faziam sem necessidade. Meu Deus. Depois, e quando eu fui conversar com meu médico, falando sobre esse estudo e conversando com ele, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, graças a Deus que eu desisti do outro e encontrei esse meu médico, esses médicos que fizeram esse estudo, fizeram residência com ele, eram amigos dele. E ele foi que me incentivou. No caso seu de câncer, porque meu câncer é um câncer de crescimento lento, não é um câncer de crescimento rápido. Então, o que acontece? No momento da quimio, as células não se reproduzem muito. E então, por isso que a quimio não seja um tratamento de escolha. Agora, no câncer agressivo, então a célula se reproduz demais no momento da quimio. Então, a quimio consegue matar muitas células cancerígenas. No meu caso, não. E aí, ele falou, não, no seu caso, seria interessante fazer. Aí ele me incentivou. Aí, né, eu já falei com a Loboama, e aí ele já deu, né, tudo que ela precisava fazer, documentos, a Loboama entrou em contato, ele se dispôs, que ele é uma pessoa muito humana, muito gente boa, fez tudo que precisava, né, e contribuiu para tudo, né? É onde, uma coisa que me chamou muita atenção, é que assim,
que a gente vê no dia a dia, quando as mulheres têm diagnóstico de câncer, passam pela retirada, pelo tratamento e vão para a quimioterapia, ela, além dela acabar com a saúde, tem a questão da autoestima. Uma das coisas que a gente mais vê, eu como tricologista, eu vejo na clínica, é a questão, e agora? Eu vou ficar sem meu cabelo, né? E agora? Meu cabelo vai cair. Quando eu fiquei sabendo do teu caso, né, que a gente, né, teve, que a Loruama, ela passou um pouquinho do que ela tinha vivido com você, eu falei, gente, que maravilha, porque quantas mulheres, e eu não tô falando só de cabelo não, envelhecimento precoce, tem todo o envelhecimento acelerado, tem o desgaste, a tristeza, a dor, porque a quimioterapia, ela é cruel, né? Então, o fato de você não ter precisado passar por tudo isso, né? E que muitas mulheres precisam ficar sabendo que existe esse exame, que existe essa possibilidade. Porque normalmente eu acredito que não seja divulgado, porque teve muitos médicos, né? Até você era acompanhado e ele também não tinha ciência. Olha, Assim, lembrando que a químio, gente, ainda né, mesmo com tudo Mesmo isso, com isso tudo, tudo é ainda é um secundário. tratamento A gente escolha, sabe sim. da importância da estética, do cabelo, de tudo, mas a químio, o intuito dela ali Exato. é salvar vidas. Gente. Então, assim, mas a gente tá falando que com tudo isso vem muitas outras dores, muita mais coisa que também. abala ali o emocional, a autoestima, que a gente Eu- sabe que é muito eu difícil. nunca, nenhum minuto eu pensei na estética. Até comprei uma peruca, se precisasse usar, Ai, sabe? prevenida demais. Ai, demais. Não, Eu sou- e você é eu prevenida sou a em tudo. prática, a prática. Não pensei em nenhum momento. Sabe o que é, gente? Vocês têm que pensar o seguinte, eu tava em 2021, no auge da pandemia. E o medo para ir para esse hospital, pegar uma Covid e morrer. E outra coisa, o pior ainda é que esse meu primeiro médico, que ficou 7 anos cuidando de mim e deixou eu ter câncer, ele queria fazer químio antes de eu fazer a cirurgia. É, verdade. Ele queria fazer químio. Eu falei, Sem pelo saber amor. se você tinha necessidade. Aí que eu fui pro outro médico correndo, e graças a Deus que eu fui pro outro médico, senão ele ia fazer eu fazer químio, aí eu ia pro hospital fazer cirurgia de mama. E o que é isso com a imunidade lá embaixo? Que médico que é esse? Entendeu? Se fosse outro Porque não é país, só- esse cara tinha que perder o diploma, ter umas atitudes dessa, né? E graças a Deus que Deus me colocou nas mãos desse meu médico, né? Que deu certo, nós fizemos a cirurgia. Inclusive, ele pediu um exame que o outro médico não tinha pedido, se o meu câncer era genético. Porque se fosse genético, eu ia tirar as duas mamas. Não adianta você tirar uma só. E o outro só queria tirar uma. Entendeu? Sendo que já tinha dado metástase no outro quadrante. Entendeu? Eu podia ter na outra mama. Ele não passou nenhum momento de falar isso e fazer esse exame. Então, esse exame, assim, o pessoal entendeu que ele é tão importante que deveria ser mais conhecido, é que ele define se a pessoa vai precisar ou não da químio. Da químio. No meu caso, é menos de 1%. Entendeu? Por ser um câncer de crescimento lento. Então, eu não precisei nem fazer químio, nem rádio. A Loruama, eu indiquei uma outra amiga minha para ela, que também teve câncer de mama, e ela já tirou. Ela não precisou fazer químio e fez só 5 sessões de rádio. Entendeu? Então, e o tá para ser esse exame, fazer parte do SUS. E tem muita gente, não é entrando só contra que eu consegui esse exame, porque a Loruama entrou contra o meu plano de saúde, mas tem muita gente entrando contra o próprio SUS. Agora, conta um pouquinho pra gente dessa etapa jurídica aí. Eu vou até como que foi? responder entrar numa parte da sua pergunta anterior também, que quando eu até tive que estudar para fazer o pedido dela na justiça, eu achei muito interessante que esse exame ele só é feito nos Estados Unidos atualmente. E alguns pesquisadores de algumas universidades dos Estados Unidos, eles estudaram muito sobre câncer de mama e descobriram que se você é diagnosticada com câncer de mama, é como se fosse, claro que eu não sei explicar muito bem, né, gente, mas dentro do câncer de mama existem lá 15 para mais tipos de câncer de mama. E nem todos são necessários e nem devem ser tratados com quimioterapia. E como muita gente não sabe desse exame e não realiza esse exame, muitas mulheres têm que fazer a quimioterapia mesmo sem necessidade quando descobre o câncer. Então, assim, é por isso que a gente fez toda a questão de falar dele, de trazer essa novidade, essa informação para vocês, porque a gente pode ajudar muitas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama a não passar por esse período tão difícil, né? Porque a gente sabe que a quimioterapia desgasta, deixa a pessoa com a imunidade baixa, cabelo cai, tem muitos vômitos, né? Então, assim, É um sofrimento. é um sofrimento a mais na vida da mulher. E assim, agora, voltando à outra parte, a parte E assim, jurídica. lembrando também que a gente não tá aqui, de fato, discutindo, né, o câncer em si, até porque ninguém aqui é médica, mas assim, fica até o convite pro médico dela, que ela falou que é tão disposto, Acessível, assim, disposto, para né? explicar mais a gente sobre cada câncer. A gente tá aqui para dividir a história dele, como foi a Verdade. parte jurídica. E até mesmo para ele falar também, mais ainda sobre o exame, né? E uma Focar parte bastante, profissional porque senão a gente mesmo, pode pra convidar ele. gente entender mais Isso. sobre cada caso. Mas vamos falar agora sobre essa informação para vocês, sobre o direito das mulheres agora que são diagnosticadas com câncer de mama. Quem tiver interesse, tiver convênio médico,
pode pedir para o médico fazer o pedido do Oncotype DX. Se tiver a negativa do plano de saúde, vocês podem procurar um advogado. O advogado vai entrar com um pedido no liminar da justiça para que o convênio pague, arque com os custos desse exame, até mesmo para mandar para fora, mesmo ele não sendo realizado no Brasil. Geralmente a desculpa ali que eles dão é que o exame Oncotype DX não está previsto no rol da ANS. Só que assim, a gente vê que o rol, ele é um rol taxativo, tem várias doenças, vários tratamentos, mas ele não é, como que eu posso dizer? Perdi a palavra, gente. Como que fala? Considerado importante? Não é considerado importante, é atualizado. Esqueci a palavra. Ele não é atualizado frequentemente. Se não me engano, é a cada 2 anos. Então, quando eles começaram a fazer o Oncotype DX, ou até mesmo outros tipos de doenças e tratamentos, inclusive pandemia, que eles estavam até negando no começo o tratamento, eles dão essa desculpa de não estar previsto nesse rol. Mas se tiver o câncer, qualquer tipo de câncer previsto no rol da ANS, o convênio médico ele é obrigado a tratar todo o tratamento necessário que engloba. E outra questão também E é um exame como de imagem, que coleta, leva o material, como que é? É mandado pros Estados Unidos? Eles pegam o histológico da gente, né? Tanto de quando foi feito o diagnóstico, como o material pós a retirada do nódulo. Eles mandam o nódulo da gente, tira o nódulo, o câncer, né? E manda tudo para os Estados Unidos, né? E aí eles fazem o exame lá. Como é feitinho certinho, eu não sei como é que eles realizam esse exame, mas é feito lá. E quem coleta... Não, você manda o laboratorial, material, o aquelas material. lâminas, Sim, as perfeito. lâminas do Histológico. tumor. Então, aquele material que é coletado Sim. quando você vai fazer a biópsia, aquele material que é coletado quando você faz a cirurgia, o laboratório no Brasil chamado Fleury, ele vem buscar aqui em Pouso Alegre. Pega aqui em Pouso Alegre, no laboratório conveniado com eles e manda para os Estados Unidos. E o exame demora em torno de 15 a 20 dias para ficar pronto. E a nossa preocupação, né, Lagoana, é que eu tinha 1 mês para começar a fazer o tratamento, para saber se eu ia ou não fazer quimioterapia, né? Mas graças a Deus eu fiz a cirurgia, 20 dias depois tinha saído o Oncotype, falando que eu não teria necessidade de fazer. E nesses a quimio. 20 dias foi tudo flores? Foi assim? Não, né? Gente, Foi a não parte... Eu Foi a tava parte flores. branca. Ela tava, a advogada que Você tava, tinha meu Deus. certeza que ia dar Gente, eu certo. sou muito otimista. Eu cheguei Não, pra e a ela, advogada falou, desmaiou. quando ela ligou pra mim, nossa, É você questão da ganhou. energia. Você conseguiu, eu falei, mas eu tinha certeza que ia ganhar. Sabe por quê? Porque eu estudei, eu vi, sabe assim, quando você Essa vê informação. que era uma coisa que tinha um porquê. Né? Tem coisas que você mesmo tem dúvida quando você vai entrar com o processo, né? Que fica naquela, né? Mas essa era uma coisa que decidia uma quimioterapia numa época de pandemia. Não é possível que o juiz me ia me negar uma coisa dessa, gente. Porque o meu medo era isso. Era eu ir para o hospital, era eu passar por uma fase pós-operatória, fazendo com uma resistência baixa, com a imunidade baixa. Eu morria de medo, era disso, entendeu? Fazer 5, mais Conforme eu acho 15 que deve rádio. ter acontecido com muita gente. Ó, nessa época. E eu ia fazer 5 químio, 15 radioterapia. Então era um tratamento prolongado para ficar com a minha resistência lá embaixo. E assim, gente, o bom é que ela tinha informação e ela agiu rápido também, né? Porque ela só conseguiu isso, só deu tempo antes dela começar a quimioterapia, porque a gente entrou na justiça e conseguimos eliminar. Pro convênio cobrir o exame dela. E antes de eu fazer cirurgia, quando eu descobri Isso. que eu tava, o outro médico não fez nada pra mim. Quando esse novo médico que fez a cirurgia em mim, eu falei pra ele desse exame, ele falou sim. Então, no outro dia eu já comecei a correr atrás do plano de saúde e me pagar o exame. Então, por isso que deu tempo. Porque se eu fosse fazer a cirurgia depois ir na justiça e entrar, a gente não ia conseguir. E aí, como que foi esses 20 dias? Como que é? Então, foi punk. A paciente, a cliente estava plena, a advogada estava surtando. Mas é porque, gente, eu fiquei... Pressão também. Isso, muita pressão. Tinha que conseguir na liminar, né? E assim, que era uma coisa nova. Eu não conhecia o exame, muita gente não conhecia. E pra gente conseguir, eu tinha que demonstrar pro juiz a importância desse exame na vida dela. Naquele momento, não posso esperar o processo acabar, a gente não pode esperar ter contestação, ter impugnação, enfim, é todo aquele trâmite processual, mesmo que fosse no juizado especial, que é mais célere, a gente não tinha tempo, a gente tinha 15 dias. Na verdade, a gente não tinha nem 15 dias, né? A gente tinha 15 dias porque saiu o resultado, a gente tinha, sei lá, 1 semana. Não, pra porque entrar, você já- pra fazer, era meio complicado. Só que eu sou uma pessoa muito prevenida também. Eu tinha dinheiro pra pagar. Então eu entrava assim, entrei na Gente, ela é um justiça. exemplo. Eu tinha dinheiro. Ela perguntou pra mim, e se não der certo a ação? É a Luana que perguntou pra mim. Eu falei, não, eu tenho dinheiro pra pagar. Então a gente paga, porque seria uma coisa que a gente poderia fazer. Pagar e depois, né, entrar na justiça e ver, como essa minha amiga, né, Isso. e querer aí fazer o plano de saúde e pagar.
entendeu? Seria uma outra opção. Teríamos a opção de entrar com a liminar e a outra que depois de paga pedir que o plano de saúde pagasse, reembolsasse, né? Que é o Isso termo. até é importante, mais uma informação importante, porque caso tenha aqui alguma mulher que esteja Já assistindo pagou a o gente, exame, que né? já pagou, teve a negativa aí do convênio médico, vocês ainda podem procurar o direito de vocês, procurar um advogado e tentar o reembolso na justiça. Então, era essas as duas possibilidades. Eu tava lá com o dinheiro. E é mais difícil, no caso, quando a pessoa tenta o reembolso do que conseguir o próprio exame? Mais Ou não? enrolado um pouquinho. Vai ser mais enrolado, porque assim, o exame, a gente consegue que eles arquem com o custo já numa liminar. Então, no reembolso pode ser que não, pode ser que espere o processo acabar. Qual é o custo? Do Acho exame que ou da hoje liminar? tá, 17, né? hoje tá 17.500. 17 já subiu. 17.500. Por isso, Na época era é um 15 pouco, mil. é. Na época era imagino. 15 mil. Mas se a gente for pensar, o exame é caro, mas uma quimioterapia é muito mais cara. Então, Eu acho que mínimo de uma químio, no mínimo 50 mil. Entendeu? Então, agora, a minha a gente oncologista... tá falando isso não pensando no paciente, né, gente? Porque o paciente não vai pôr na balança qual eu vou fazer mais. A gente tá pensando do lado plano ali do de plano de saúde, saúde, do do SUS, SUS. o tanto que ele se E Não economizar, na verdade, né? E a- se fizesse o exame. Minha oncologista falou que agora todo mundo tá querendo fazer o Oncotype, graças a nós. E que Os planos devem te plano chamar. de saúde, a próprio médicos do plano de saúde estão pedindo, entendeu? Então, você viu que a minha cliente, a minha amiga, a médica dela falou do exame, falou para ela fazer, então mudou. Eu acho que eu fui a primeira aqui em Pouso Alegre a fazer esse exame, entendeu? Fui E eu. assim também, pessoal, caso alguém tenha algum pedido do médico do SUS, vocês podem também entrar com uma ação contra o Estado, pedindo para que ele arque com o custo desse exame. Nada impede, pode entrar contra o E SUS. mais uma vez, né, lembrar da importância da informação, da importância do autocuidado, da importância do estilo de vida, voltando a falar da bike, Da né, bike. graças a Deus. A minha mas, bike. mas na verdade do estilo de vida saudável, né, da gente se cuidar, saúde, eu acho que é o bem maior. Você estando com saúde, o resto você vai se organizando, remediando, mas sem saúde você não é nada. Até porque a saúde abala emocional também, né? É uma coisa que vai indo tudo junto, né? Então que fique aí pra mulherada, né? A importância disso. Que eu vejo muito ainda, Outubro Rosa, mas parece que ainda elas não... A mulher tem medo, às vezes, até de ir no médico. É, E aí também. tem o medo do diagnóstico, né, do câncer, né? Ela tem medo de tudo. Tem medo de fazer uma mamografia. Inclusive, você vê, eu atendi essa semana uma paciente minha, uma cliente minha, que ela faz não sei quanto tempo que não faz mamografia, faz não sei quanto tempo que não vai na ginecologista. Infelizmente, ainda tem mulheres que Infelizmente. fazem isso, né? E aí, então, a gente também até encerra aqui, falando pra vocês, a gente começou reforçando isso e vamos encerrar, da importância também do autoexame, porque, né, ela fazia os acompanhamentos certinho e foi no autoexame que descobriu. Então, imagina você aí, mulher, que tá cuidando de todo mundo, tá cuidando do marido, do cachorro, dos filhos, até do vizinho, da vizinha. não faz um autoexame, não passa no médico. E não cuida de si. É verdade? E, Não dá um jeito de e melhorar também espalha, compartilha esse vídeo aí que tem uma informação muito Pra levar importante pra pra muita gente aí. Pra saber, quem não conhece, né? tem acesso a essa informação. Tem a oportunidade aí de conhecer esse exame que pode evitar uma dor a mais no processo aí que já é tão doloroso, Verdade. né? E Mariluz, pra te agradecer pela sua presença. Obrigada, imagina. A gente quer te dar um presente. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Eu quero que esse vídeo chegue. Eu sei que você já fala aí nas suas redes Olha que sociais. lindo. Eu sei que você já espalha. Igual você falou, né? Eu ensino ali o autoexame, mas eu quero que muito mais mulheres te conheçam. Até para que elas se sintam abertas, se quiserem compartilhar a dor delas, para que você possa ajudar. Eu deixei na época, hoje até que eu não pus, que Não já faz fala 2 muito anos. mais, Mas né? eu deixei um telefone, um WhatsApp meu, se a pessoa quisesse falar, né, de conversar sobre isso, né, que eu estaria aberta a conversar. Mas uma coisa que eu vou deixar um recadinho para quem nesse momento está passando o que eu já passei. Confiança. Nunca pense que você está doente. E pensa que tudo isso vai passar, que você vai vencer isso aí. Tudo passa, né? Tudo passa, tá? Confiança mesmo. Não se sinta doente. Otimismo. E que você vai se curar. É isso que é o importante. Você Gente, pensar. uma salva de palmas. Maravilhosa. E outra coisa também, você foi a primeira advogada em Pouso Alegre? Que ganhou isso. Então, eu não sei, Não, até porque... É assim. Quando foi... É assim. É até adiantada, ela tá muito mais adiantada. já sabe. Ela já pesquisou tudo. assim. Ela pesquisou tudo, não tinha outro processo. Eu acredito Aí, que ó, a sim, primeira né? advogada a conseguir. Também parabéns pra ela. Obrigada, gente. Até o próximo. Beijo. Beijo.